Oi, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vim aqui falar um pouco sobre algumas dicas de como lembrar o que você estudou. Pensa assim que você estudou muito, tá estudando muito para um teste, uma prova. E o que acontece? Você estudou muito uma coisa e não consegue lembrar, ou você estuda, você aprende na hora, mas aí quando você acorda ou então você faz alguma atividade, alguma coisa, você esquece. Por que isso? Primeiro, você pode estar se cobrando demais, você pode estar assim, é uma prova, é uma oportunidade, mas podem ter outras também, e com certeza vai ter outras. Então, às vezes a cobrança que você está fazendo em cima de você mesmo faz com que você tenha um bloqueio, você aprende, mas o seu cérebro ele bloqueia a informação. Então, primeira coisa, diminuir a pressão, diminuir a cobrança interna. Então, vamos primeiro para os pontos. Como é que está a sua alimentação? Tem alguns alimentos que eles são justamente para que você melhore isso. Tipo a maçã, tipo a banana, o abacate. Ele faz com que as suas conexões, vamos primeiro falar, as conexões neurais, elas são fundamental para o processo de aprendizagem, para que você lembre. Então, existem informações na nossa mente que é assim. A gente consegue muitas informações durante o dia. Nosso cérebro fica sobrecarregado. Então, o que acontece com ele? Quando você dorme, você acaba selecionando. Nossas lembranças, elas são selecionadas. O nosso cérebro seleciona o que ele vai reter, o que ele vai ter ali e o que ele não vai ter. Então, ele vai utilizar o que ele tem acesso. Se ele acha que aquela coisa é mais importante, ele vai lembrar daquilo, independente do que seja. Às vezes, aquela música que a gente escutou tanto, que a gente não suporta, mas a gente está lembrando. Aquela coisa que a gente precisa lembrar, às vezes a gente não lembra. Por que isso? Primeiro, cuidar da alimentação. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação boa, para que as suas funções também, tanto do corpo, do cérebro, eles funcionem bem. Porque às vezes uma falta de vitamina, ela ocasiona vários problemas, como perda de cabelo, perda de apetite, né? Inclusive sono e falta de atenção. Se você tem falta de atenção, você não consegue reter as informações corretamente. Então, seu cérebro dá como se fosse uma informação desnecessária, entende? Outra coisa, estude. Como é que você vai lembrar de algo que você não estudou, que você não revisou? Agora, com que forma você está estudando? Tem que ver isso também. Porque a gente estuda muito uma coisa de um jeito errado. Então, a forma como você está estudando é fundamental. Como eu disse, o nosso cérebro ele seleciona as informações. Então, é bom quando você estiver estudando, você dar uma revisada no assunto, dar uma lida, estudar direitinho. E de que forma? Tem gente que consegue estudar melhor com silêncio completo. Silêncio, 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 sem barulho nenhum. Às vezes até reclama com as pessoas de casa, silêncio, gente, estou estudando e tal. Então, para essas pessoas é bom estudarem num lugar silencioso, é melhor para eles. Para outras, elas querem algum tipo de barulho, algum barulho, para que esse barulho que elas estão escutando, ele tape os outros barulhos. Então, fica uma cor selecionada. Dá para entender isso. E é bom também mudar de locais, porque às vezes a forma como você estuda, os locais onde você estuda, eles influenciam também. Então, existe aquela coisa de selecionar as informações devido a outras informações. Isso também ocorre. De a gente estar com estímulo, que é o estímulo da atenção, aquela coisa de focar naquele conteúdo que a gente está vendo, sem, vamos dizer assim, o exemplo de gente que não gosta de barulho externo, nenhum barulho assim. Então, para essas pessoas, elas também precisam de outros estímulos. Precisam de, vamos dizer assim, algum ambiente que elas sentem o cheiro de algo que é agradável para elas. Ou então, tem as pessoas da música que gostam de escutar uma música diferente. Então, são estímulos que elas precisam para poder se estimular a estudar, entende? E isso, ele é justificável para que as pessoas elas consigam lembrar da informação, relacionando a informação com outra informação.
Isso ajuda também para que eles tenham mais conexões neurais. Então, vamos explicar. As conexões neurais, quanto mais conexões você tiver, melhor para você. Por quê? Porque é mais informações que você vai conseguir lembrar. Porque não vão ser informações que vão ser descartadas depois. Descartada entre aspas, né? Porque ela fica no seu cérebro, mas ela fica menos sendo desgastada. Então, outro tópico. Refúgio mental. Por quê? Porque, assim, o momento de estudo, o momento de você lembrar algo, o momento de você recordar de algo é quando você está com a mente descansada, quando você está relaxado. Então, é bom, antes de estudar ou depois, fazer uma atividade física, dormir bem, estar com a mente tranquila, não ficar se pressionando demais com os estudos, com a relação de lembrar algo. Então, sempre ter aquele refúgio mental, aquela coisa que vai te dar uma alegriazinha, sabe? Um estímulo, assim, de, eu vou fazer isso agora. Principalmente aquelas pessoas que não gostam de estudar. Tu não gosta de estudar tal coisa, tal conteúdo, ok. Mas tu tem que estudar. Então, quando terminar de estudar aquilo, sem te colocar pressão nenhuma, você só estudou aquilo, você parou para pensar. Ah, tá. Aquele conteúdo é importante por isso, isso, isso. Você estudou, você refletiu sobre isso. Para de estudar, faz alguma outra coisa que você acha importante, uma coisa do seu dia a dia, faz exercício físico, vai dormir, faz alguma coisa assim, para que você, enfim, depois de tudo isso, demore, vamos dizer assim, faz um teste de 1 dia, 2 dias, para você depois refletir sobre o que você estudou naquele dia anterior. Então, você estudou uma coisa, você não sabe bem aquilo, mas você estudou, você acha que entendeu. Você entendeu, você pensa para que aquilo serve. Então, você já pensou naquilo, vai fazer alguma atividade que você goste, vai ver um filme. Às vezes também, depois desses 2 dias, você viu aquele conteúdo, viu tudo aquilo. Agora, tentar fazer alguma coisa que te lembre aquilo que você estudou. Então, uma coisa que remeta àquele conteúdo. Se for assim, vamos dizer assim, história, você tem atividade de história. Vai ver um filme que tem aquele tema. Às vezes isso ajuda para lembrar também, para reter aquela informação, para chamar aquela atenção para dentro. Tipo aquela coisa de, seu cérebro selecionou aquela informação, ele já entendeu que ela é importante. Mas é bom relembrar, porque quanto mais você relembra, mais ela fica ali acessível, entende? E, como eu falei, por último, dormir, porque uma boa noite de sono, sonos também, assim, eles são bons, por quê? Porque eles, de certa forma, é um descanso para o seu corpo, para a sua mente, é um descanso. Então, aquela coisa de não somos máquinas, mas até máquina tem problema, até máquina dá problema. Então, não se mate fazendo aquilo, tenta descansar um pouco, parou, dá um tempo. Você, às vezes, tipo assim, principalmente universitários, né, que não conseguem tanto ter esse tempo, porque é muita coisa para fazer. Mas, assim, sempre que puder, dá um tempo. Às vezes não dá mesmo, às vezes a gente erra, às vezes a gente reprova, acontece alguma coisa assim. Mas não é nossa culpa, sabe? É aquela coisa aquela pressão que a sociedade impõe, né? De que todo mundo tem que aprender tal coisa em tal tempo, então todo mundo tem que ter o mesmo tempo de aprendizagem. E não é assim que funciona. Aquela pressão toda que a gente sofre, ela acaba impulsionando outros problemas pra gente. Então, tenta não se colocar pressão e tenta entender que não deu agora, mas vai dar depois. E às vezes pode até ser melhor ainda. Então a gente não aprendeu naquele tempo ali, mas a gente vai aprender. É uma questão de paciência, uma questão de tentar de novo, de estudar mais, de se cuidar também. Dormir é fundamental, é importante, é bom pra gente. Então, tenta dormir também depois disso, faz atividades físicas, para que a importância da atividade física. Porque assim, o seu corpo ele não pode ficar parado. Até quando o corpo ele fica parado, ele começa a dar problemas também. Então, o movimento do corpo também, ele faz com que o seu sangue também circule mais fácil, tenha melhor circulação sanguínea. Essa circulação sanguínea vai impulsionar também as suas conexões neurais, então tá tudo relacionado. Quando você faz atividade física, você dorme melhor,
Quando você come uma alimentação melhor, quando você não se coloca na pressão, é como se fosse um sistema que estivesse trabalhando de uma forma melhor, uma forma mais eficiente. Então, essa forma vai nos fazer com que o resultado seja melhor, seja positivo. Porque não vai ter nenhum bloqueio, não vai ter nada depois que esteja impedindo essa passagem de informação. E, bom, esse é o recado que eu gostaria de dar. Também uma dica além de tudo isso que eu falei, descobrir também, cada um tem o seu modo, então descobrir uma melhor forma de você aprender. Como? Eu aprendo, como eu falei, aprendo melhor estudando música, aprendo melhor com silêncio, tá? Aprende melhor também usando em locais diferentes, ok? Agora, sempre quando você está estudando, remeter a assuntos que fazer algum tipo de lazer, alguma coisa que remeta a esses assuntos que você tem mais dificuldade, que você não aprendeu, que você ainda está estudando. Então, assistir filmes, assistir séries, ler alguns livros sobre, tentar estudar coisas relacionadas, mas por lazer também. Então, não ser uma coisa só ali focada no conteúdo daquela escola, aquela coisa, porque às vezes não é o conteúdo. Ele tem relação com o seu cotidiano, tem relação com coisas que você também vê no seu dia a dia. Então, buscar essas relações, porque às vezes a gente não gosta de tal coisa porque a gente não entendeu aquela coisa. Quando a gente entende por que aquilo serve, ela é fundamental para que a gente compreenda todo o processo e assim veja que aquela informação é importante. Vendo que aquela informação é importante, ela vai ficar armazenada no nosso cérebro de uma forma que a gente consiga ter um acesso mais rápido a ela, entende? Então, essa é a minha dica de hoje. Obrigada.